Bom dia, pessoal. Meu nome é Breno de Brito Pérez. Hoje nós vamos dar continuidade depois de umas boas semanas de férias aí, que vocês tiraram, ou não, né? Vai que vocês quiseram estudar mais, ler mais. Mas enfim, hoje vamos ver um pouquinho de Química 2 e estamos estudando, né, a parte de Química Orgânica e hoje vamos ver um pouco de funções nitrogenadas, tá certo? O que são funções nitrogenadas? Bom, meio óbvio, né? Funções nitrogenadas são aquelas funções que possuem nitrogênio. Ou seja, são compostos orgânicos, então obrigatoriamente acabam tendo carbono, hidrogênio e às vezes possuem também oxigênio. E as funções nitrogenadas, elas são extremamente importantes para a vida. Por quê? Porque elas formam, por exemplo, as proteínas, né? As proteínas, eh, talvez já tenham estudado isso em biologia, mas as proteínas elas são muito importantes para fazer basicamente praticamente todos os processos do nosso corpo humano, ou seja, todas as ações do nosso corpo humano são realizadas por proteínas. Então, as proteínas elas são vitais para o funcionamento do corpo humano. Além também de fazerem parte do DNA, né? Os DNA eles possuem as bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas são o que codificam, por exemplo, os nossos genes e, consequentemente, codificam também as nossas proteínas, tá certo? Então, primeira função nitrogenada que a gente vai aprender, só para avisar, a gente vai aprender 5 funções nitrogenadas, mas dessas 5 funções, apenas 2 caem com bastante frequência no vestibular, que são as aminas e as amidas. Depois nós vamos ver rapidinho as nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos, mas esses são um pouco menos importantes, eles são só para falar para vocês: "Olha, isso aqui existe também, tá?", mas muito dificilmente isso vai ser abordado no vestibular. O que vocês provavelmente vão ver vão ser as aminas e as amidas, tá certo? Então, o que são as aminas? As aminas, elas são compostos derivados da amônia, ou seja, são compostos que possuem um radical e um NH alguma coisa, ou muitas vezes até um N, tá certo? Então, as aminas elas podem ser aminas primárias, ou seja, aminas que possuem somente um NH2 ligado a um radical, podem ser uma amina secundária, que seria um NH unido a 2 radicais, e uma amina terciária, que seria um N unido a 3 radicais. Vocês observam que, conforme vai aumentando o número de radicais, logicamente vai também diminuindo o número de hidrogênio, certo? Por quê? Porque o nitrogênio, em geral, só realiza 3 ligações covalentes. Então aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a metilamina seria a amina mais simples que existe, tá certo? Ela só é um NH2 ligado a um radical metil. Nós teríamos a trimetilamina, que seria uma amina terciária. Por que uma amina terciária? Porque a amina está ligada a 3 carbonos simultaneamente. E também um outro exemplo seria a etil-metil-propilamina, tá certo? Ou seja, um radical etil, um radical metil e um radical propil. E isso aqui também seria uma amina terciária. Por que uma amina terciária? 3 radicais, tá certo? Só que as aminas elas também podem ser classificadas de outras maneiras. Ela pode ser, por exemplo, uma amina alifática, ou seja, uma amina ligada a uma cadeia aberta, ou uma amina aromática, que seria uma amina ligada a um anel benzênico, a um anel aromático, tá certo? E também a gente pode chamar de mono, de triamina, tetramina, pentamina, quando nós tivermos mais de uma amina ligada a um radical. Então, por exemplo, monoamina é quando a gente só tem uma amina ligado a um radical. Se nós tivermos 2 aminas, nós vamos ter uma diamina. Se a gente tiver uma se nós tivermos 3 aminas ligadas a um radical, nós teremos uma triamina, tá certo? Isso é muito importante para vocês saberem? Não é 100% importante vocês saberem, porque não é uma coisa que é muito cobrada, tá certo? Mas, só para, né, pra gente ter um discernimento, pra gente não se confundir na hora da prova, eu recomendo que vocês deem uma olhada só, tipo, em monoamina, diamina, diferenciar de amina primária, secundária e terciária, porque muitas vezes isso pode confundir a gente, né, porque a gente vai ficar lembrando: "Ah, amina primária", aí às vezes você olha: "Ah, amina primária", e você pode confundir com uma monoamina, tá certo? E não é isso. Nós temos que lembrar que quando é mono, di, tri, tetra, é o número de aminas, ou seja, o número de nitrogênios que vai ter ali, que vão ser aminas, no caso.
E quando a gente tiver amina primária, secundária e terciária, diz respeito ao número de ligações com radicais que esses nitrogênios vão fazer, tá certo? Vocês podem se lembrar que nós temos também carbonos primários, secundários, terciários, lembra? Que são quando, por exemplo, nós temos em uma cadeia carbônica, quantos carbonos um determinado átomo de carbono se liga, ou seja, se ele se ligar a 2 átomos de carbono, ele vai ser um carbono secundário. Vocês se lembram disso? Então, a mesma coisa vai ser com a mina. Se a gente tiver uma mina ligada a 2 átomos de carbono, ou seja, a 2 radicais orgânicos, nós vamos ter uma mina secundária, tá certo? Então isso é só para vocês terem uma noção. Qual a nomenclatura das aminas? A nomenclatura das aminas é muito simples. Em geral, ela vai seguir mais ou menos as mesmas regras que todos os nossos outros compostos, tá certo? O que muda vai ser a adição de uma terminação amina. Então, por exemplo, se a gente tiver uma mina muito simples, a gente vai considerar isso aqui uma amina e isso aqui um radical metil. Então vai ser um metilamina. Se a gente tiver vamos supor, 3 metis ligados a um nitrogênio, ou seja, a uma amina, a gente vai ter uma trimetilamina. Se a gente tiver, por exemplo, um nitrogênio ligado a um etil, metil e propil, um etil, metil, propil, amina. Só que muitas vezes a gente vai encontrar alguns compostos mais complexos, tá certo? Então, a gente vai ter que somente adicionar um prefixo amino e fazer toda aquela coisa de numerar carbonos, dar o nome dos radicais e dar o nome da cadeia principal. Então, por exemplo, nessa cadeia aqui, a gente vai ter uma cadeia de 5 carbonos, a gente vai considerar o fenil como um radical, a gente vai considerar 2 metis e a gente vai considerar uma mina. Bom, como a gente está vendo a mina vai ser o grupo principal, então a gente vai escolher contar a partir do amina, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter um 2 amino, 4 fenil, lembra, né, a gente vai usar em ordem alfabética, então vai ser amino, fenil e metil, tá certo? Então 2 amino, 4 fenil e 2, 3 dimetil pentano, que são 5 carbonos. Se, por exemplo, a gente tiver um ácido, a mesma coisa vai acontecer. Se a gente não tivesse essa mina aqui, ela seria um ácido acético, né? Vocês viram isso? Ou então um ácido etanóico. Já que a gente está adicionando uma amina no carbono 2, a gente vai ter um ácido aminoacético, tá certo? Então, alguns exemplos de amina são, por exemplo, a anilina, né? A anilina, como imagino que vocês conheçam, a anilina ela faz parte do corante azul, né? Temos também a adrenalina que é não é bem um hormônio, ele é um neurohormônio, né, porque ele funciona como se fosse um neurotransmissor no nosso corpo. Ele é um hormônio ou um neurotransmissor que serve para ativar o seu instinto de fuga, né, ou seja, para te deixar mais nervoso, para te deixar mais, atento, que dão esse tipo de reação. Temos também outros compostos que possuem aminas, por exemplo, a nicotina, a cafeína, a morfina. E se vocês repararem, normalmente aminas vão possuir um radical ina no nome comum delas. Então, anilina, adrenalina, nicotina, tá vendo? Então, normalmente quando você vir compostos eh, que possuem ina no final são normalmente aminas. Não é uma regra, mas é bem comum que isso aconteça. Então vamos realizar alguns exercícios aqui rapidamente. Bom, dê o nome das seguintes aminas. Bom, na letra A, nós vamos ter o quê? Um nitrogênio, uma amina ligada a um radical etil. Então a gente pode chamar isso aqui de etilamina. Nós também poderíamos chamar isso de aminoetano, certo? Na letra B, nós vamos ter 2 metis ligados a uma amina. Então, o nome disso vai ser dimetilamina. Na letra C, nós teremos um radical etil e um radical metil ligado a uma amina. Então, isso aqui vai ser o quê? Um etilmetilamina. Na letra D, já teremos umas ramificações, então vai ficando um pouco mais complexo. Então, a gente tem que dar
a numeração, o nome e tudo mais, tá certo? A gente tem que fazer daquela forma um pouco mais complexa. Nós teremos uma cadeia carbônica de 3 carbonos, nós teremos aqui um radical metil e nós teremos aqui um radical amino. Então, nós vamos chamar isso aqui de um amino, por quê? Porque estamos contando a partir do amino, porque o amino é a parte principal desse composto. Um amino, 2 metil. Então seria um amino, 2 metil, propano. Um amino, 2 metilpropano. Por último, nós vamos ter esse composto aqui, que vai ser um anel aromático, um CH3, ou seja, um metil, e uma amina. Bom, o anel aromático com o metil, ele tem um nome comum. Esse nome comum é tolueno. Nós vamos chamar CH3 junto de um anel aromático de tolueno, tá certo? Então, nós temos que colocar somente a posição da amina em relação ao CH3. Como que a gente vai fazer isso? Qual que vai ser a posição da amina em relação ao CH3? Bom, a posição da amina em relação ao CH3 vai ser posição para. Vocês se lembram disso? Nós vamos colocar o CH3 na posição mais simples que tem, ou seja, no 1, e nós vamos contar os carbonos até a mina. O primeiro carbono vai ser o orto, o segundo carbono vai ser o meta, e o terceiro carbono vai ser o para. Então, isso aqui vai ser um para-amino-tolueno, tá certo? Nós também podemos chamar de 4-aminotolueno, né? Porque 1, 2, 3, 4. Mas vocês vão ver mais comumente isso como o para-aminotolueno, tá certo? Agora vamos ver outros exercícios. Considere as seguintes fórmulas estruturais. Identifique a alternativa que apresenta, respectivamente, os nomes das funções correspondentes a essas fórmulas. Primeira fórmula estrutural, isso aqui representa o quê? Um OH ligado a uma cadeia não aromática. Isso é um álcool, certo? Vamos ver o segundo composto. É uma amina ligada a uma cadeia. Então, isso aqui vai ser uma amina. O terceiro, nós teremos um CO, ou seja, C dupla O, entre 2 átomos de carbono. Vocês podem, às vezes, até confundir isso com aldeído, mas nós temos que lembrar que o aldeído ele vai estar sempre na extremidade, tá certo? Nunca no meio. Na extremidade, isso aqui seria um aldeído, esse C dupla O. No entanto, como estamos observando C dupla O no meio, ele é uma cetona. E por último, quando nós temos um COOH, temos um ácido carboxílico, tá? Éster é quando nós tivermos uma reação que vai retirar esse OH e vai colocar outro radical carbônico aqui no fundo, tá certo? Então isso aqui não é um éster, quando tem o OH no final, vai ser um ácido carboxílico. Então a resposta certa, letra B. Agora vamos ver a amida. As amidas, elas são basicamente compostos nitrogenados, só que eles são ligados a um grupo carbonila, ou seja, nós teremos uma amônia ligado a um grupo carbonila. E se vocês notarem aqui embaixo, que é a fórmula comum das amidas, nós reparamos que isso aqui nada mais é do que um ácido carboxílico, só que nós substituímos o OH por uma amônia, ou seja, nós vamos colocar um NH2 no lugar do OH, tá certo? Muitas vezes também a gente pode substituir os hidrogênios da amônia e realizar o que chamamos de amônias substituídas. Então aqui, desculpa, amidas substituídas. Então isso aqui é uma amida mono substituída, isso aqui seria uma amida dissubstituída, ou seja, nós estamos tirando hidrogênio e colocando radicais carbônicos no lugar, tá certo? E como nós chamamos as amidas? Bom, como nós reparamos, as amidas elas são basicamente ácidos carboxílicos que a gente tira o H e coloca uma amônia no lugar. Então, nada mais justo que a gente utilize praticamente a mesma nomenclatura dos ácidos carboxílicos, só que, como nós estamos tirando o OH, ele deixa de ser um ácido, então a gente não vai mais utilizar o prefixo ácido. E também nós vamos tirar o sufixo oico
e colocar o sufixo amida. Então, por exemplo, esse primeiro caso aqui, ele deriva do ácido etanóico, tá certo? Como a gente não tem mais um ácido aqui, nós temos uma amida, nós teremos uma etanamida, tá certo? Já esse caso aqui, nós teríamos um ácido 2-metilpropanoico, tá certo? Não temos mais um ácido, então retiramos o prefixo ácido da frente e colocamos amida no lugar do propanoico. Então vira 2-metilpropanamida. E por fim, nós teremos o que seria aqui um ácido propanoico, e aqui nós vamos ter também uma amida substituída. Então, como nós temos uma amida substituída, o CH3, ou seja, o metil, ele vai estar ligado ao nitrogênio. Então, em vez de colocar uma posição, nós vamos colocar N, indicando que o metil vai estar ligado ao nitrogênio, tá certo? Então, isso aqui vai ser um N-metilpropanamida, tá certo? Alguns exemplos de amidas que tem comumente na natureza seria a ureia, né? A ureia, que é uma forma de excreção de nitrogênio no nosso corpo, assim como o ácido úrico, que também é uma forma de excreção de nitrogênio no nosso corpo. Vocês já devem ter visto isso em biologia, mas eu vou frisar aqui novamente para vocês. A amônia, ele é um composto muito, muito, mas muito tóxico para o nosso corpo, para as células, ela é muito tóxica. Então, não é bom para os seres humanos ficarem guardando amônia no próprio corpo, tá certo? Existem alguns seres, por exemplo, seres aquáticos, eles guardam amônia no corpo, mas jogam logo fora. Por quê? Porque seres aquáticos, eles estão sempre em contato com a água, então a amônia sai por mais facilidade por difusão. Só que, por exemplo, animais como os seres humanos ou animais como, por exemplo, lagartos, répteis, nós não temos toda essa facilidade de estar sempre em contato com a água para ficar sempre jogando fora amônia. Então, nosso corpo não quer armazenar amônia. Então, o que ele faz? Ele transforma essa amônia em outros tipos de produtos. No caso, a ureia ou o ácido úrico. O ácido úrico é mais comum, por exemplo, em répteis, por exemplo. Ureia é mais comum para seres humanos, tá? Então vamos fazer alguns exercícios resolvidos. Escreva as fórmulas dos compostos seguintes. Bom, primeiro, 3-metilpentanamida. Bom, a gente sabe que esse composto ele vem de um ácido, então ele seria o ácido 3-metilpentanoico. Esse aqui seria o ácido 3-metilpentanoico. Possui uma cadeia com 5, por isso pentanoico, e possui um CH3, um metil, ligado no carbono 3, tá certo? Entretanto, nós temos uma pentanamida. Então, o que a gente vai fazer? Substituir o OH simplesmente por um NH2. Pronto, esse é o 3-metilpentanamida. A mesma coisa a gente pode fazer com o ortometilbenzamida. Bom, quem que é o ortometilbenzamida? O ortometilbenzamida é ele é derivado, desculpa, do ácido ortometil benzanoico, tá certo? Orto por quê? Porque a gente vai ter o CH3 na posição 1, ou seja, o metil na posição 1, e o COOH na posição 2, tá certo? Lembrando, se esse COOH estivesse na posição 2, orto. Se ele estiver na posição 3, meta. Se ele estiver na posição 4, para, tá certo? Como ele está na posição 2, nós temos o ortometil. Então, esse aqui é o ácido ortometil benzanoico, tá certo? O que a gente faz para transformar ele numa amida? Substitui o OH por um NH2. Então, aqui temos o ortometilbenzamida. E por fim, nós vamos ter o N-metilbenzamida. Então vamos iniciar primeiro pelo metilbenzamida. Metilbenzamida não, o benzamida. O benzamida ele vem do quê? Do ácido benzoico. O que é o ácido benzoico? Seria isso aqui, tá certo? Agora, nós vamos adicionar a amida. Como é que a gente adiciona a amida? Tirando o H e colocando o NH2, o amônia no caso, certo?
Beleza, só que aqui nós temos um N-metil. Então, o que isso significa? O N-metil significa que estamos adicionando um radical metil ao nitrogênio. Então, basicamente, o que estamos fazendo é isso, tá certo? Então, esse seria o N-metilbenzamida, tá? Agora vamos ver a próxima questão, a questão da lidocaína. Ela é um anestésico local amplamente empregado em odontologia e tem a seguinte fórmula. Nós observamos aqui, ele possui um anel aromático, possui um NH, possui uma carbonila, possui um outro N aqui e um, dois radicais etis ligados a esse N. Então, nessa estrutura, nós vamos reconhecer que funções. Tá, vamos ver aqui embaixo, começar de baixo, tá? Nós vamos reconhecer uma cetona. Isso aqui é uma cetona, gente? Não é uma cetona. Por quê? Porque ao lado da cetona, nós vamos ter um NH. Se nós temos um C-NH, nós teremos uma amida. Então, não, isso não é uma cetona, tá certo? Vamos para a letra D. Uma amina primária e uma amina secundária? Bom, nós conseguimos observar aqui, nós não temos nenhuma amina primária, nem uma amina secundária. Se vocês observarem, isso aqui faz parte de uma amida, e isso aqui faz parte de uma amina terciária. Por que terciária? Desculpa, pessoal. Por que terciária? Porque é um nitrogênio ligado a esse carbono e ligado a dois radicais etis. Ou seja, um nitrogênio ligado a 3 carbonos. Então, seria uma amina terciária? Então, não. Isso aqui está errado, a letra D. Letra C, uma amina secundária e uma amina terciária? Nós temos uma amina terciária, mas nós não temos uma amina secundária. B, uma amida e uma amina secundária? Nós temos uma amida, mas nós não temos uma amina secundária. E por último, uma amida e uma amina terciária? Sim, nós temos uma amida nesse ponto e uma amina terciária ligado a 3 carbonos nesse ponto. Então, resposta correta, letra A. Então, rapidamente, vamos falar um pouquinho de nitrilas e isonitrilas. As nitrilas são aqueles compostos que possuem um grupo funcional C, ligação tripla N, e nós temos que observar aqui que nós teremos um radical do lado do carbono, não do lado do nitrogênio. Por que eu digo isso? Porque é isso que diferencia a nitrila da isonitrila, tá certo? Então, rapidamente, vocês devem se lembrar da química inorgânica, que vocês já devem ter ouvido do ácido cianídrico ou do gás cianeto, tá certo? Então, basicamente, isso aqui são compostos orgânicos derivados do ácido cianídrico, tá certo? O ácido cianídrico, no caso, é o HCN. Então, por exemplo, aqui nós teremos uma etanonitrila, tá certo? Ou acetonitrila, ou cianeto de metila. Eu nunca vi uma questão, nem o livro que eu me baseio, nunca vi uma questão cobrando nomenclatura de nitrila e isonitrila, então vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Um exemplo de nitrila é a acrilonitrila, que é um composto que forma vários compostos acrílicos. Vocês provavelmente já ouviram falar de acrílicos. Então, por exemplo, existem cobertores que são feitos de acrilonitrila, entre vários outros compostos. Já as isonitrilas, eles possuem um grupo funcional NC, tá vendo? É um N com uma ligação dupla e uma dativa com um C, tá certo? Se vocês separarem, existe uma diferença entre as nitrilas e as isonitrilas. As nitrilas são CN, ou seja, C tripla covalente N. As isonitrilas, elas são N, uma ligação dupla covalente e uma dativa com C, tá certo? Então, sempre que vocês virem uma isonitrila, ela vai estar sendo mostrada como um NC. Quando vocês virem uma nitrila somente, vai ser um CN, tá? Uma isonitrila NC, uma nitrila CN. E eu não vou dar nenhum exemplo de isonitrila, porque normalmente a isonitrila ele é um composto instável, tá certo? Então, como ele é instável, dificilmente ele vai ser o composto final.
certo? Ele muitas vezes vai ser utilizado como um composto intermediário na produção de outros compostos, por exemplo, pesticidas, diversos outros compostos, tá certo? E por fim, nós vamos ter os nitrocompostos. Os nitrocompostos são compostos orgânicos que possuem NO2, tá certo? Então aqui nós vamos ter o nitrometano, o nitrobenzeno, e um exemplo deles é o trinitrotolueno, ou seja, a TNT, tá? Que é a fórmula dele. A gente vai ter um tolueno, ou seja, um anel aromático CH3, e 3 radicais nitro, ou seja, 3 NO2, tá certo? Então vamos fazer 2 exercícios rapidinhos para acabar a aula de hoje. A aspoxicilina, abaixo representada, é uma substância utilizada no tratamento de infecções bacterianas. As funções 1, 2, 3 e 4 marcadas na estrutura são, respectivamente, bom, o que é um NH ligado a um C dupla O? Isso é uma amida com D. Então, amida. 2 vai ser um OH ligado a um fenol. Um fenol não, desculpa, dei a resposta já. Ligado a um anel benzênico, um anel aromático. Então isso aqui vai ser o quê? Um fenol, não vai ser um álcool. O 3 vai ser um nitrogênio ligado a um carbono. O que é um nitrogênio ligado a um carbono simples? É uma amina, tá certo? Amina com N. E por fim, nós vamos ter um C dupla O, OH. O que é isso? Isso é um ácido carboxílico. Então, teremos ácidos carboxílicos. A resposta correta vai ser a letra A. E por último, o composto trinitrotolueno é um explosivo usado para fins militares e em demolições. Neste composto, o número de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio por molécula é, bom, o tolueno, como a gente já viu, está faltando aqui uma ligação dupla, o tolueno nada mais é do que um CH3 ligado a um anel aromático, ou seja, um metil ligado a um anel aromático. O trinitrotolueno vão ser 3 nitros, ou seja, 3 NO2 ligados a um tolueno, tá certo? Então vamos observar qual vai ser a fórmula desse composto. Bom, nós vamos ter um anel aromático, que são 6 carbonos, ligado a mais um carbono, ou seja, teremos 7 carbonos. Hidrogênios, quantos hidrogênios nós vamos ter? Vamos ver, esse carbono aqui já está totalmente saturado, ele já está ligado com um carbono, 2 e mais uma ligação dupla, então ele não está ligado a hidrogênio. Esse aqui também não está ligado a hidrogênio, esse também não está ligado a hidrogênio, e esse também não está ligado a hidrogênio. A gente tem que se lembrar que o carbono ele faz 4 ligações covalentes, e todos esses carbonos que eu apontei, esse e esse, tem todas as 4 ligações covalentes com átomos que não são hidrogênios, tá? Então eles não possuem hidrogênio. Nós vamos encontrar hidrogênios nesse carbono, porque ele só tem 3 ligações à amostra, a última ligação vai ser um hidrogênio, e nesse carbono, tá? Que é a mesma coisa que esse, 3 ligações à amostra, a última ligação vai ser com hidrogênio. E também teremos esses 3 hidrogênios aqui. Então nós vamos ter 5 hidrogênios. Até agora nós temos um C7H5. Qual o número de nitrogênios que a gente vai ter na molécula? Nitrogênios a gente vai ter apenas 3. E número de oxigênios, nós vamos ter 6 oxigênios. Então teremos um C5, desculpa, C7H5, N3O6. Ou seja, número de nitrogênios, 3. Então, 3, 3, todos mostram 3. Número de hidrogênios, 5. Então, nós temos 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. E números de oxigênio, teremos 6. Então, a resposta correta, letra A. Beleza? E aqui, só vou fazer um resumão, uma figura de resumo de funções nitrogenadas para vocês. São aqui. Ou seja, são as aminas, que são os NH2 ligados a radicais carbônicos, as amidas, que é um NH2 ligado a um C dupla O, uma nitrila, que nada mais é do que um carbono ligado covalentemente, com 3 ligações covalentemente a um N, a isonitrila, que é um nitrogênio com 2 ligações covalentes com um carbono e uma dativa,
e o nitrocomposto, que é um nitrogênio com uma dupla O e uma dativa para O, que vocês vão interpretar como NO2. Tá certo? E é isso que vocês precisam saber para o vestibular de compostos nitrogenados, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem. Muito obrigado, viu? E bons estudos para vocês.